E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal de uma série de 5 análises. Já passamos pelo Bitcoin, analisamos a Morpho, ATH, Solana e agora vamos finalizar com a Dog Go to the Moon. Se você ainda não me conhece, fique à vontade, pode me chamar aqui nos comentários de DK. Aproveita, se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever. A inscrição ela é de grátis, tá? Ela é gratuita. Então vamos para a análise da Dog Go to the Moon. Se você é novo aqui no canal, eu costumo printar a tela da análise passada para ver o que aconteceu com o ativo. Então, olha só, estávamos exatamente nesta região aqui, ó, vídeo 296 do canal, aqui. Então, como a gente estávamos num canal de baixa, por isso que eu gosto de fazer isso, pessoal, que nem tudo são rosas, não é tudo simples, assim como pintam por aí, né? É tudo, enfim, né? Tudo fantasioso. Esse mercado não é simples assim. A gente tinha o que aqui? A maior probabilidade era o quê? Canalzinho de baixa. Esses canaizinhos de baixa, eles tendem a romper para cima. Por que tendem a romper para cima? Porque eu venho de uma pernada abrupta, digamos assim, de queda, liquidez interna. Então a gente tinha o que aqui? Ó? Onda 1, onda 2, onda 3. Estávamos especulando a onda 4 batendo aqui no nosso bloquinho de horas e depois a onda 5, que é a onda da arriscada, para fazer a captura dessa liquidez aqui, cravando no bloquinho de horas para depois essa queda aqui, tá? Então, mas, pessoal, isso é normal, tá? Já falei para vocês, não vendo facilidades, tá? Jamais vou falar, não, é facinho, é só você comprar minha mentoria que você vai ficar rico. Não vou fazer isso de jeito algum, tá? Eu vou fazer 50% do meu trabalho, que é passando o meu conhecimento. Os outros 50% vai ficar contigo. Mas qual será os teus 50%? É estudar e praticar. Se você não estudar e não praticar, pessoal, infelizmente, vai ficar difícil. E outra coisa, se você estudar a mentoria, né, a minha futura mentoria, e não aplicar aquilo que a gente passar lá, ou seja, imagina assim, ó, se você vai comprar a mentoria, é porque você está começando agora, ou até mesmo se você já tem um pouco de tempo de tela, você vai querer aperfeiçoar, tá, as suas análises, etc, etc, etc. Mas se você não praticar, de nada vai adiantar. Quer ver, pessoal? Assim, eu tenho cara de novo, né? Eu acho que eu tenho cara de novo, não sei. Mas eu sou da época que eu fazia curso de informática aí, MS-DOS, database, imagina, né? Lotus 1, 2, 3, imagina, né? O disquete aqui, disquete gigantão, acho que era uma polegada e pouco, não sei, era um gigantesco um disquete, né? Muitos de vocês nem sabem o que é disquete, tá, pessoal? Obviamente, pela idade de vocês, que são muito jovens, tá? Muitos de vocês não sabem nem o que é disquete. Então, assim, na época eu não tinha computador. Então, eu ia para a aula, fazia toda, né, a parte prática, lá estudava, etc, etc. Mas como eu não tinha um computador em casa, né, então eu na aula seguinte, que era quase uma semana depois, né, eu já não andava, porque eu não praticava. Né, então não tinha prática, então você vai estudar. Mas se você não praticar, você vai esquecer. Por quê? Porque são muitos conceitos, muitos detalhes, principalmente ondas de Elliott. Tá? Então são muitas correções, muitas plana irregular, plana flat, running não sei o quê, blá, 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 blá. São 17, são 19, né? Trabalham com 15, mas são 19 correções ao total, tá? Então imagina, então você tem que praticar, você tem que visualizar na tela, senão não vai adiantar. Então eu estou sendo honesto contigo, por quê? Porque vocês vão disponibilizar um certo capital, já me perguntaram quanto vai ser a mentoria, é extremamente complicado de você precificar o seu conhecimento, então muitos vão achar que muitos vão dizer, pô, DK, preço bacana, muitos vão achar que vai estar até barato pelo conhecimento que a gente vai disponibilizar e muitos vão achar caro. Então assim, pessoal, por mais que eu me esforce, por mais que eu coloque um preço numa mentoria, muitos vão achar, tá, que não vai estar bom, que está caro. Por que isso? A gente tira pelas análises. Eu cansei aqui, pessoal, vocês podem ver aqui, eu canso de cravar as minhas análises, tá? Canso aqui de cravar os pontos de interesse e mesmo assim, aqui nos comentários tem comentários maldosos, tem dislike no vídeo que eu cravei, até brinquei uma vez num short que eu fiz da AV, e foi igual a Solana agora, cravei 3 vezes Solana, né, no mesmo vídeo, e mesmo assim tem alguém que não está satisfeito, não sei se com a análise, com a minha cara, etc. Então vai ser assim, pessoal, não adianta, é isso que as pessoas têm que, às vezes, entender. Muitos vão achar que vai estar o preço justo, muitos vão achar que está barato, até demais pelo conhecimento que eu vou disponibilizar para vocês, mas infelizmente vão ter pessoas que vão dizer, pô, Deca, tá um pouco salgado para mim. E a gente vai falar o seguinte, pô, infelizmente, pessoal, não tem como agradar todo mundo, tá? Infelizmente não tem, tá? Se você não puder comprar agora, né, quem sabe numa próxima oportunidade vai dar, tá? Então, assim, mas eu
não vou falar ainda quanto eu vou cobrar, porque nem eu sei, tá? Então eu vou estudar para achar uma maneira que eu acredito ser justo aí para todo mundo, tá? Então vamos lá, o que nós especulamos? Era vir fazer a quarta onda, né, buscar aqui essa região dos pontos 005.077, como a gente havia especulado no vídeo 296 aqui, tá? E acabamos furando esse bloco de ordens, né? E fazendo o que aqui? O pivôzinho, né? De baixo aqui, tá? Mas enfim, não vem ao caso agora, então ela não performou. Era interessante por quê? Porque o Bitcoin, né, começou a corrigir um pouco mais abruptamente. Se o Bitcoin cair 10%, as criptomoedas caem 20%, geralmente é quase o dobro, tá? Então ela não performou, tá, pessoal? A ideia era o quê? Canalzinho de baixo, né? Quarta onda, depois fazer a quinta da riscada, capturar a liquidez e aí sim fazer esse movimento. Mas estou falando aqui para vocês a realidade nua e crua, nem tudo são rosas, tá? Então vamos lá, vamos para o tempo gráfico diário, vamos fazer uma análise agora, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então olha só. Temos aqui, ó, no diário, a gente já pode ver que a gente tem um bloco de ordens aqui. É só, vocês estão vendo que eu tenho uma barra de ferramentas aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, retângulo. Depois que eu cliquei no retângulo, vocês apertam Ctrl, tá? E ele já vai me procurar a máxima do candle e a mínima do candle. Aí fica fácil, ó, para você traçar com precisão o bloco de ordens, tá? Então olha só, liquidezinha aqui, ineficiência nesses candles, bloco de ordens validíssimo. Interessante, ó, que esse bloco aqui ele já foi mitigado por esse candle, tá? Então é um bloquinho que possivelmente ele vai sentir, mas não vai segurar, tá? Assim, como assim sentir? Ele vai chegar aqui, tá? Vai chegar nessa região aqui, ó. Opa! Vai chegar nessa região. Caso ele faça um elementozinho de fluxo, interessante, uma correção desta estrutura e depois ele vai romper esse bloco de ordem. Ou seja, ele não vai conseguir segurar, porque nós já mitigamos ele com esse pavio aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, mas a primeiro momento, tá? A Dog Gold do The Moon virá buscar aqui este bloquito, tá? Na casa do ponto 003.843. Um dos gatilhos de entrada que eu utilizo é o alinhamento de fluxo. É muito eficiente, tá? Por quê? Porque é nada mais do que como se fosse uma reversão, tá, de tendência. Eu tenho aqui um pivô de baixo sendo engolfado por um pivô de alto. Quer me dizer que eu estou eliminando o que é um micro, digamos assim, viés de queda para um viés de alta. Então, uma hora né, na mentoria eu explico mais detalhes, que é o macro alinhando com o micro, enfim. Tá? É algo espetacular aqui, mas você pode ter outro gatilho, rompimento de EMA, cruzamento de EMA, ou até mesmo bloco de ordens. Só não sugiro trabalhar com bloco de ordens, porque o preço pode fazer um flush, e um flush é isso aqui, ó. Ele vem fazer o pavio, só captura essa liquidez que tem aqui, mas fechou aqui em cima. Tá? Então, ele pode fazer isso. Por isso que o bloco de ordens ele não acaba sendo eficiente para você montar uma ordem. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui, ó, é trabalhar com bloco de ordens. Né? Você pode trabalhar na entrada, né, fazer uma entrada no início do bloco ou no 50%, né, ou enfim, só tô aqui brincando com os números, tá, pessoal? E botar o stop um pouquinho abaixo desse bloco de ordens. Mas como eu falei, não é eficiente, porque o mercado pode até mesmo vir aqui, ó, olha só, ele vem e faz aqui o flush, ele captura, deixa eu botar para o ladinho aqui, ó, ele captura as ordens desse bloco de ordens, mas ele alinha o fluxo depois, que ele rompeu esse topo anterior aqui no time frame menor, e depois da continuação de alta. E o que acontece? Quem nunca aconteceu isso, pessoal? Comigo acontecia direto quando eu comecei a operar. O mercado está implicando comigo, não é possível. Ele veio, só pegou meu stop e começou a subir. Quem nunca passou por essa situação? Deixa nos comentários aqui só para a gente entender. Eu acho que 100% das pessoas que trabalham com isso já passaram por isso no início, tá? Porque não entendia que o mercado vinha só fazer a captura das ordens abertas ou até mesmo de uma liquidez, tá? Interna, liquidez de fundo, né? Da piscina de liquidez, etc. E depois ele fazia a reversão com alinhamento de fluxo. Tá? Então acontecia comigo com muita frequência porque eu não entendia como funcionava. Mas a partir do momento que você começa a entender, tá, onde são os seus pontos de interesse, deixa eu vir aqui é o meu diário, tá? Você começa a ser muito mais lucrativo. Já falei várias vezes aqui no canal, vou repetir. A assertividade não é sinônimo de lucratividade. Tá? Você pode acertar 10 trades. Dependendo de como você monta esses seus 10 trades, no único trade você acaba perdendo 7, 8, até 9 trades, tá? Só para vocês verem como a assertividade, eu sei disso, porque não vamos comentar, tá, pessoal? Eu tenho conhecidos, digamos assim, né, que é extremamente assertivo. Eu nunca vi um cidadão para acertar tanto trade, mas quando ele erra ele praticamente perde todos que acertou. Então, né, já conversamos várias vezes, mas não adianta, né, conversar, né, porque cada um tem o seu estilo, o seu jeito, né, porque tem gente que se sente bem, meu Deus, acertei 10 trades, aquilo ali para ele é como se fosse uma adrenalina, sabe? Então a pessoa se sente bem em acertar.
Tá? Então, muito se importa com o lucro, né? Mas enfim, né? eu dou muito mais importância para o lucro. Eu posso errar 3 trades, mas se no quarto eu acertar, eu pagar os meus 3 trades que eu errei e sair no lucro no quarto, sensacional. É isso que importa, é você perder pouquinho e ganhar muito. Este é o segredo. A hora que você alinha gerenciamento de risco, que você não trabalha sem colocar um stop. O stop, pessoal, desse mercado é seu cinto de segurança, tá? E você começa a ganhar muito, ou seja, perde pouco e ganha muito, aí sim você começa a se tornar um trade lucrativo. E se você aplicar sempre o mesmo método, digamos assim, ou a mesma operacional, tá? Você acaba se tornando um trade consistente. Quando você começa a pular de galho em galho, hoje eu opero o sistema de alinhamento de fluxo, amanhã eu opero o cruzamento de EMA, amanhã eu opero o rompimento de nuvem de Shimoku, amanhã eu opero parabólica sai. Aí, pessoal, aí o negócio complica, aí é onde você desanima e acaba perdendo muita grana nesse mercado aqui, tá bom? Então, assim, ó, vamos numa análise um pouco mais macro para Dog Go to the Moon. Provavelmente o diário entrar no nível de sobrevenda e trabalhar nessa região aqui do ponto 0,38, tá? 3.843, e depois o que vai acontecer, provavelmente ela vai tocar nessa região, vai formar aqui uma nova estrutura e vai corrigir essa nova estrutura aqui. E como nós fizemos aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, fizemos choque aqui, ó, eliminamos esse viés de queda, é plausível que esse movimento de queda aconteça, é bem plausível que esse bloquinho não consiga segurar, mas fazendo alinhamento de fluxo você consegue fazer um day trade, digamos assim, um tradezinho de compra aqui, né, um trade rápido, digamos, um trade curto, né, só para fazer aquele dinheirinho, né, aquele pão com bolinho aí, para a gente, né, extrair um dinheirinho aqui desse mercado, tá? Então, é isso, tá? É isso que eu especulo para Dog Go to the Moon. Trabalhar nessa região aqui, depois correção dessa estrutura, tá bom? E como o Dog Go to the Moon eu sempre faço o update dela, segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal, quarta-feira eu trarei novamente Dog Go to the Moon junto com a Ether Vista e Bitcoin também, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima análise.